Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando, né? Pela pregação desta noite. Te convido a se colocar de pé. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, primeiramente, Pai, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar, Pai, dirigindo, Pai, este culto, Senhor, obrigada, meu Pai. Toma, Senhor, a vida, Pai, do Diácono Luiz nas tuas mãos, Senhor. Oh, Pai, continue, Senhor, a usar, Pai, o teu vaso, Senhor, porque ele é vaso teu, Senhor, o teu filho, Senhor, o teu servo, meu Pai. Oh, Deus, que não venha ser, Pai, ele a falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo, Pai, oh, aleluia, derramar, Pai, a tua palavra, sabedoria, Pai, porque sabemos, Pai, que é o Senhor, Pai, que dá, Senhor, aleluia, sabedoria ao homem, meu Pai. Nós somos vasos do Senhor, meu Pai. Oh, Espírito Santo, toma o teu servo, Pai, te entrego tudo, Senhor. Tome para a tua igreja, Pai, que a tua igreja, Pai, venha estar, Senhor, com os ouvidos, Pai, sensível, Pai, para, Senhor, se alimentar, Pai, da tua palavra, porque precisamos, Pai, seja ela mel ou fel, Senhor, precisamos, Pai, nos alimentar, meu Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito alegre neste noite. Deus é maravilhoso, né? Deus já falou aqui conosco através do louvor, através das oportunidades. E Ele falou grandemente comigo através do louvor, a qual, não sei o nome, me atrapalha, é Carolina. Carolina louvou aqui, que Deus continue te abençoando, tá? Fazendo você prosperar a cada dia, porque Deus tem falado comigo tremendo quando esta jovem começou a louvar a Deus, né? E sabemos que se a gente ficar atento, vamos ouvir Deus falar. Amém. Verdade, meu Deus. Às vezes nós pensamos que Deus só fala através de uma revelação, mas Deus ele fala de várias formas. Deus ele fala através do louvor, através das oportunidades, Deus fala através da palavra, Deus fala de várias formas. É só a gente estar atento e nós vamos ouvir Ele falar. E Deus palestrou o meu coração, né? Ser bem breve nas palavras, o tempo é curto, passa rápido, mas eu nem sabia que eu iria trazer a mensagem da parte de Deus, mas Deus tinha dado a palavra quando eu cheguei aqui. Eu estava meditando esta palavra em casa, quando eu estava orando, e Deus começou a palestrar no meu coração sobre edito, sobre uma lei, que muitas vezes o inimigo coloca, impõe sobre a tua vida um decreto, dizendo que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não vai chegar no lugar nenhum. Mas Deus palestrava no meu coração que quem dá a última palavra é Ele. E Ele quebra decreto nesta noite para te abençoar. Ele quebra decreto que foi colocado sobre o inimigo, decreto até mesmo que na lógica humana é impossível ser quebrado. E por isso Deus me trouxe à memória, ao meu coração, esta palavra do livro de Daniel, no capítulo 6, vai falar deste homem especial, desse homem a qual Deus, palestrou de forma especial dentro da Bíblia Sagrada. No livro de Daniel, vamos ler o versículo 1. Capítulo 6, o verso 1. Todos acharam? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus está aqui, né? Amém, meu Pai. Eu vou lendo para adiantar o processo. O livro de Daniel, capítulo 6, diz: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Só até aqui, por gentileza. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. Glória seja dada ao nome de Jesus. A história de Daniel é uma história muito conhecida e Deus fala muito ao meu coração através desta palavra.
Olhando para a história de Daniel, eu vejo um homem reto, um homem sincero, um homem que procurava, por sua vez, fazer aquilo que agradava a Deus. Mas se a gente for olhar dentro desta palavra, vamos ver um homem por nome Daniel, que orava 3 vezes ao dia e que se prontificava a fazer aquilo que agradava a Deus. Este homem sofreu perseguições, esse homem passar por calúnia, esse homem passar por dificuldade, esse homem passar por pedrada, esse homem passar por tantas coisas que a própria Bíblia Sagrada relata, a ponto de este presidente ao qual Adário levantou naquela época, foram homens para aconselhar acerca de que o reino não sofresse dano. Então ele constituiu 120 homens, né, capazes de ajudar a manter o reino em ordem, né, da forma que deveria ser, para que o reino não sofresse nenhum dano, como diz a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia vai dizer que dentro destes 120 homens, Daniel era um deles. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel era um homem diferenciado dos demais que ali estavam. 119 homens, né? E um homem se prontificou a fazer a diferença. E este homem é Daniel. Já quero liberar uma palavra para o meu coração e o teu coração. Não importa o que se falar ao teu respeito. O que importa é o que você é diante de Deus. Porque Daniel é um homem eleito, um homem que procurava viver a palavra. E por isso, dentro desses 120 homens, este homem por nome Daniel não deixava se levar por qualquer coisa. A ponto dos 119 homens que aqui estavam lá, porque o 20 era Daniel, né, procurava a ocasião para ocultá-lo. Porque de fato dá para entender que estes homens faziam uma coisa aqui que não agradava. Esses homens aqui andavam até mesmo de alguma forma, que vinha distorcer ao rei de alguma forma. E Daniel sempre procurando andar da forma correta. Aí vai mais uma palavra nesta noite ao meio do coração. Procure sempre andar em retidão diante do Senhor. Não importa o que o inimigo vai colocar ou apresentar perante ti. Procure andar com retidão diante do Senhor. Porque estes homens aqui andavam de qualquer maneira diante do rei. Ele vivia uma vida de qualquer jeito. Mas Daniel prontificou a andar ao contrário, na contramão daquilo que os homens faziam. E de fato esses homens, olhando para Daniel, eles acharam Daniel como ameaça. Eles acharam Daniel que de fato Daniel seria um homem que atrapalharia os seus negócios. Porque, de fato, este homem estava querendo tirar alguns projetos, né, para afundar o rei. Mas Daniel sempre procurava andar em obediência. E o que me chama a atenção é que Daniel não fazia parte daquele reinado, né? Porque Daniel fazia parte do povo de Israel. Daniel foi levado a cativo junto com os demais, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu, e ali matou a todos, depois ele levou lá o cativeiro. E Daniel era um daqueles jovens que foram levados. E Daniel viveu ali em obediência, só junto ali com aquele rei Nabucodonosor há muito tempo. E nós conhecemos que Daniel sempre foi um homem leal e fiel a Deus e também obediente ao teu rei. E passado-se um tempo, como a própria Bíblia diz que quando Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor, este jovem, conseguiu o reinado de Nabucodonosor, e ele desafrontou a Deus, pegando os utensílios do Senhor, os utensílios, as coisas que eram da casa do Senhor, e ali bebendo, se prostituindo, fazendo zombaria das coisas de Deus. E Deus escreveu sobre a parede que o reinado daquele homem seria acabado. Esta não é a palavra que eu quero entrar, mas eu quero dizer desta forma para que nós venhamos entender de onde Daniel saiu e aonde ele estava aqui agora. E quando passou naquele certo momento, né, aquele que Daniel discerniu que estava escrito, a Bíblia diz que naquele mesmo dia o rei foi morto, e o rei Dário assumiu o trono, tomou o reino de Nabucodonosor, na faixa que ele tinha na idade de 70 anos, quando o rei Dário reinou sobre Nabucodonosor. E aqueles que ali estavam sobre o seu reinado,
Alguns deles não morreram. O rei pegou para si, né, e colocou de frente, né, para ajudar ele no seu reinado, e um deles era, como a Bíblia diz aqui, que nós lemos no capítulo 6, 120 homens dele era Daniel. Então este jovem procurava a fazer o que agradava a Deus. O que me chama a atenção é que, olhando para Daniel e olhando para os dias de hoje, nem se compara o que ele passou. Nos dias atuais era tão difícil servir a Deus, hoje parece ser difícil, mas nos dias atuais era pior, porque nos dias hoje no Brasil não há perseguição, ainda não há ninguém que se levante e te impeça a servir a Deus. Mas naquela época, no reinado de Daniel, ou seja, na época de Daniel, que era na época de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor criou-se uma estátua, e aquela estátua na faixa de 70 metros, mais ou menos de altura, bordada de ouro. Ele fez com que o povo se prostrasse diante daquela estátua, e Daniel se prostrou a ser fiel. E a ordem do rei era aquele que, quando ouvisse a música, os buzinas, os tambores, né, todos os instrumentos que ali fosse tocado, não obedecesse a voz, ouvisse a voz dos tambores, obedecesse, curvasse diante daquela estátua, seria lançado na fornalha. E aquele jovem postificou a não temer ao inimigo, a se postificar, a obedecer a Deus, ainda que isso lhe custasse a sua vida. Será que no dia de hoje o povo brasileiro, eu vou dizer assim, não nós, mas vou dizer o povo brasileiro que serve a Deus hoje, teria esta coragem? Daniel servir a Deus. Servir a Deus dentro de um reino aonde o próprio rei serve a Baal. Hoje nós servimos com livre espontânea vontade, mas naquela época Daniel tinha que servir, manter a sua fidelidade diante de Deus, diante de um rei que servia a Baal, a um Deus que se achava o próprio Deus, como Nabucodonosor. Vemos que lá na frente um pouco ele se converteu, Deus trabalhou, Deus fez com que ele viesse entender que Deus era Deus. Mas esta não é a palavra a qual eu quero pregar neste dia de hoje. Eu quero falar sobre Daniel, um jovem que se prontificou a fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus, mesmo aqueles presidentes não querendo andar conforme a vontade de Deus. Quero lançar mais uma palavra ao meu e ao teu coração. Desculpa a expressão da palavra, mas é a verdade. Não deixe se levar por aqueles que não querem servir a Jesus, porque verdadeiramente dentro da casa tem aqueles que querem servir verdadeiramente a Deus, que aqueles que querem verdadeiramente andar com Deus, e quem é aqueles que não querem. Esta é a realidade no mundo que nós vivemos. Muitos querem viver a Deus com fidelidade, muitos só querem buscar a Deus por aquilo que Ele pode oferecer, como já foi falado aqui. Não querem buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer sobre nossas vidas, mas pelo que, não querem buscar a Deus pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer. Eu vejo o jovem Daniel buscando a Deus independente do que Deus podia fazer, porque primeiro ele estava dentro de um reino onde os homens não serviam a Deus, mas ele se prontificou a servir a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. E olhando para a história de Daniel, eu vejo este jovem se prontificando a temer a Deus. Então esses presidentes, esses homens aqui, ele viu que não tinha como achar em Daniel falhas. Ele olhando para Daniel, pela sua conduta, pela maneira de se comportar, pela forma de andar, pela forma de se comportar, de falar, o seu testemunho, esses homens sentaram, fizeram uma reunião, eu creio assim, a Bíblia não fala de uma reunião, mas esses homens sentaram, conversaram, e até mesmo entre si, disse, não temos como achar motivo ou causa alguma sobre este Daniel. Porque Daniel, ele procura sempre fazer aquilo que agrada ao rei. Como posso eu condenar um homem, causar alguma coisa contra um homem que procura andar retamente perante o rei? De fato, sobre as leis, todo procurar na lei, quando vê que as leis deles, o que eles faziam, o que ele fazia era tudo corretamente, ele prestava conta da forma correta. E sabemos que hoje, no Brasil que nós vivemos, se for falar dentro do Senado, melhor dizendo assim, né, vamos ver que as pessoas não procuram seguir as regras.
da forma que tem que ser. Muitos vai puxando para si mesmo, para o seu próprio bolso, para o seu próprio querer, para as suas próprias vontades. Mas Daniel, como um dos presidentes, príncipe daquele lugar, ele procurava fazer aquilo que agradava a Deus, independente do que as outras pessoas faziam. Devemos que cada dia procurar fazer a Deus, servir a Deus, independente do que as pessoas pensem ao meu e ao teu respeito. Devemos que servir a Deus independente do que as pessoas achem ao meu e ao teu respeito. Porque uma das coisas que o inimigo quer na minha e na tua vida é te paralisar. É fazer com que vocês até mesmo dêem ouvido a certas coisas, a certas palavras, e essas próprias palavras vêm tentar te bloquear. Não era diferente na vida de Daniel. O adversário tentou criar um plano, um projeto para bloquear Daniel. E este homem, não achando esta lei, esta por aí, ele então sentou e analisou. E tiveram tempo, de fato, para observar que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Era um homem que se fortificava a fazer, como já foi pregado aqui, como já foi falado através do pastor. Um homem que tirava o tempo para adorar a Deus. E eu olho que dentro do tempo, Daniel tirava 3 vezes. Ou seja, pode-se dizer que eles choravam, vamos supor, de manhã, meio-dia, né? E às 3 horas da manhã. Ou de manhã, às 3 horas da manhã e à noite, eu não sei como é que era. Mas ele se fortificava durante o dia, 3 vezes orar a Deus. Então o homem criou-se um plano para bloquear, para destruir aquilo que Daniel fazia diante do Senhor. Não é diferente na minha e na tua vida. O inimigo está criando planos para tentar contra a tua vida. O inimigo está arrumando um jeito para tentar bloquear, para tentar te parar, para tentar de alguma forma. Porque às vezes nós olhamos para o mundo físico aqui, parece que nada já está acontecendo. Mas no mundo espiritual há uma luta, há uma batalha travada. A Bíblia diz que o diabo ele está como um leão, né? Procurando alguém para tragar, ele está rugindo como um leão. Então isso mostra que ele não está simplesmente quieto. Ele está sempre procurando uma brecha para tentar nos destruir. Ai de nós se não fosse o Senhor para nos proteger, para nos guardar, nos livrar na hora que o adversário ou o leão se levanta ao meu e ao teu favor. Então aqui vemos que esse homem então procurou sobre a lei e viu que Daniel era um homem temente, fiel, leal a Deus. Era um homem que orava 3 vezes ao dia e se fortificava a adorar a Deus. Então ele disse, certamente, aí está o motivo de nós poder parar ele, bloquear. Aí está a maneira que nós encontramos, né, nesse Daniel, né, paralisar ele e de uma forma atingir. Como? Diante da sua lei. Então eles maquinaram uma lei, eles próprios providentes, porque como no dia de hoje não é diferente, é os próprios príncipes ou governadores, né, que criam as leis, né, e levam ao rei para que o rei pudesse carimbar. E uma vez o rei dando o aval carimbado, ninguém poderia, né, desfazer aquilo que o rei fez. E naquela época, o rei Dário era uma lei que, quando ele decretava na lei do Medo, na lei do Persa, era uma lei que não poderia revogar. Uma vez selada, estava selada. E não poderia voltar atrás. Tinha que se cumprir aquilo que o rei proporcionou. Então a Bíblia diz que quando este homem criou-se um plano, um projeto, né, para destruir Daniel, criou-se uma lei. E dentro desta lei, ele disse que nenhum homem, né, durante 30 dias, né, ele não orasse, né, não fizesse nenhuma petição a Deus, né, e nem a tampouco a homem, senão ao rei, este homem deveria ser jogado na cova dos leões. Quantas vezes o inimigo tem tentado contra mim e a tua vida? Quantas vezes ele tenta criar formas e maneira de nos pegar? Quantas vezes o adversário tenta lá na tua casa, na tua família, entre os teus? Quantas vezes ele tenta de várias formas e maneiras, né, através de calúnias, de pedrada. Alguém se levanta que você até mesmo nem entende o porquê. Mas é o adversário por trás disso tudo, criando um projeto, plano para tentar te atingir, para tentar te destruir, para tentar te ofender de alguma forma. E não foi diferente na vida de Daniel. Então ele criou esta lei e levou ao rei Dário. Mas o que me chama a atenção é que o rei Dário é um rei que tinha confiança em Daniel.
Rei Dário era um homem que tinha Daniel como um homem excelente. A Bíblia diz que ele era tão excelente aos olhos do rei Dário, que o rei Dário pensou em colocar ele acima de todos perante o reinado. Então os homens que ali estavam criou-se uma inveja e disse: vamos arrumar um jeito de parar este Daniel. Então a Bíblia diz que quando este homem levou esse decreto, o rei nem entendeu, nem imaginou de que a gravidade que seria aquilo. Porque quando ele selou e ele decretou sobre ali aquele edito, ele começou agora a perceber o mal que ele tinha feito por Daniel. Porque Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia e era obediente à lei dos reis, mas também era temente a Deus. E quantos têm sido temente ao homem e não obediente a Deus? Nós temos aprendido no dia de hoje que temos que ser obedientes, sim, mas temente a Deus. Porque tudo aquilo que vem para mim e para você, que nos faz afastar de Deus, isso nós não devemos aceitar. Porque o mundo que nós vivemos é assim. O adversário cria projetos, planos, sobre a minha e a tua vida, e se nós não abrir os olhos e ver aquilo, distancia de Deus. O projeto ou as situações que nos vêm apartar de Deus. De alguma forma o adversário arruma forma, de maneira de destruir a tua casa, destruir a tua vida, destruir os planos e os projetos de Deus na tua vida. E eu vejo ele criando um plano aqui na vida de Daniel. Eu vejo o adversário aqui arrumando uma forma de destruir Daniel. E uma vez selado, carimbado pelo seu rei Dário, pelo a lei do Medo e do Persa, a qual naquela época não podia revogar. E aí, o que seria de Daniel? Faço essa pergunta para mim e para você. O que seria de mim e de você? Verdade. Se porventura virasse uma lei, a qual te proibisse de servir a Deus? Esta é a pergunta. O que seria de mim e de você? Será que nós procuraria servir a Deus ainda que aquela lei nos jogaria nas covas dos leões? Ou nós simplesmente pararia de servir, porque a lei diz: se tu servir durante 30 dias qualquer petição a qualquer Deus, chegaria lá, te jogaria na cova do leão? Será que durante 30 dias nós pararia de servir? Ou permanecia fiel? Eu vejo aqui, irmão, dentro desta Bíblia, um homem disposto a perder a tua vida, mas obedecer a Deus. A própria Bíblia nos diz que se aquele que perder a sua vida por amor do Evangelho, esse vai salvar. A própria Bíblia diz disso. Então eu sei o que uma época, eu não sei, mas vai chegar um momento diante deste mundo que nós vivemos. Eu creio que a igreja já estará no céu. Mas chegará um momento que vai ser imposto uma lei. E ai daquele que estiver sobre esta terra ainda, porque a lei te obrigará a negar a Deus. E aí vai ser a escolha, ou a escolha das melhores, daquele que ficar aqui, se serve ou não serve, se obedece ou não obedece. Mas eu olho para Daniel disposto a obedecer, independente do que viesse. A Bíblia diz que esse próprio Daniel, quando o rei Dário assinou, e que percebeu o que ele tinha assinado, ele correu a Daniel, porque ele sabia da fidelidade de Daniel, e ele sabia que Daniel era um homem temente a Deus. Então Daniel estava lá orando, e aqueles homens estavam observando Daniel, e eles pegaram Daniel orando. Então eles levaram ao rei, para ponto de apontar, a ponto de o destruir Daniel. A Bíblia diz que o rei Dário ficou triste, porque não era essa a intenção dele. Ele fez porque havia 120 presidentes, e Daniel era um deles, então homens que ali estavam, até mesmo para fazer o que tinha que ser feito, cumprir a lei. E estes homens chegaram ao rei Dário e disse: o Senhor fez, ou seja, o Senhor decretou, ou selo, para te cumprir com o que o Senhor fez. Então aí como é que se encontra agora Daniel nessa situação? E como é que se encontra o rei Dário? Tem que destruir um homem excelente, porque alguém tentou destruir, criando uma má fama,
criando um mau exemplo, criando uma má atitude aí, ó, algo que vinha, né, trazer um desconforto sobre a vida deste homem. E quando ele tenta, né, de fato, a tentar fugir, eles impressionaram o rei. E o rei tiveram que cumprir com aquilo que ele já tinha feito, porque não tinha como voltar atrás. Eu creio que se pudesse voltar atrás, o rei Dário voltaria. Mas a própria Bíblia diz que uma vez selado pelo anel do rei, da lei do medo e do persa, não poderia revogar, não tinha como. Deu a sentença de morte, a morte acabou, podia ser a mãe dele, iria morrer. Então ele teve que cumprir com aquilo que ele tinha falado. Então ali é lançado Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando ele lançou a cova do leão e deixou Daniel lá, ele saiu para chorar, para se alimentar, porque não era essa a intenção dele. Mas ele voltou no outro dia, com pressa, rápido, para ver o que estava acontecendo. E ele falou a Daniel, chamou pelo nome de Daniel, homem de Deus, né? Tu estás aí? Então Daniel respondeu. Então vemos visto aqui quanto nosso Deus é maravilhoso. Não importa, meu irmão, aqueles que se perseguem contra ti. Não importa aqueles que se levantem contra você. Não importa se alguém criou um dito ou um decreto para te destruir. Não importa se alguém foi lá e fez uma forma lá no inferno e decretou lá, assinou dizendo vai morrer. Porque aqui na última palavra é Deus. Ainda que o inimigo diga vai morrer, ele não vai passar desse ano, o decreto está assinado. Ele esqueceu que quem tem todo o poder, quem tem poder é o seu Deus. E ele é aquele que dá a última palavra contra a tua vida. Ninguém pode impedir o agir do Senhor na tua vida. Porque o adversário ele tem tentado te destruir, tentar destruir a tua casa, a tua família de alguma forma. Mas que dá a última palavra é Deus. E a última palavra de Deus na minha e na tua vida é vida e vida com abundância. Porque a própria palavra diz que o ladrão ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A palavra que é o meu coração está falando comigo aqui, reflexão para mim. Não importa o que se levantar, não importa o decreto que fizer ao teu favor. Lembre-se disso. O teu Deus é que dá a última palavra. Se Deus não deu a última palavra, não deixe se levar pelo que o inimigo falou. Porque muitas vezes o inimigo tenta mostrar o contrário. O inimigo tenta de várias formas para tentar contra mim e a tua vida, a ponto de trazer conflito sobre nós e até mesmo dentro desse conflito uma falta de fé e de não acreditar nas promessas. Mas entenda, quem dá a última palavra é Deus. Se Ele não deu a última palavra ainda, não se preocupe, porque ainda não é o fim. Deus, Ele é que dá a última palavra. E foi dado esse decreto da vida de Daniel. E quando foi jogado na cova do leão, os leões tiveram que jejuar, porque quem deu a última palavra foi Deus. Deus fez com que o anjo descesse, fechasse a boca do leão e Daniel recebesse a sua vitória. Porque quem garante a sua vitória é Deus, tá? Então eu quero somente deixar por aqui, por horário, também já se foi, e que Deus possa falar mais em cada coração. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade de Deus.